Vamos dar início à disciplina de Gestão e Avaliação em Saúde da Família. Os objetivos dessa unidade serão compreender os marcos legais do SUS relacionados à gestão, aprofundar os conhecimentos acerca do Pacto pela Gestão do SUS, identificar os instrumentos de gestão para planejar e alocar os recursos. Tá? Nessa aula 1, nós iremos fundamentalmente conhecer alguns conceitos fundamentais para a gestão na saúde da família. O Sistema Único de Saúde, ele é um sistema diferenciado dos outros sistemas universais que existem no mundo, e ele tem algumas fortalezas, né? A gente vê que aproximadamente 80% dos brasileiros eles usam o SUS, e 100% da população se beneficia das ações coletivas, né? No caso, ações relacionadas à vigilância sanitária, ações de vigilância epidemiológica, ações de vigilância ambiental, e ele é um sistema que é reconhecido no mundo todo. Só que, assim como fortalezas, né, o Sistema Único ele tem alguns desafios. No caso, o principal deles é o subfinanciamento. Você tem ainda a insuficiência da gestão local do SUS, a baixa resolutividade que ainda existe na atenção primária à saúde, o acesso à média e à alta complexidade, a assistência farmacêutica ainda precisa ser muito melhorada, a deficiência na formação dos profissionais voltados para o SUS e a deficiência na gestão. Esses são desafios que precisam ser superados para a consolidação do nosso Sistema Único de Saúde. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que entender, tá, são as bases legais que regem. Não existe falar de gestão sem falar do financiamento, porque estão intimamente relacionados. Tá? É importante que a gente entenda da onde vem a origem dos recursos, de onde é que vem e qual a situação desses recursos de saúde. Né? No caso, a Constituição Federal de 88 define isso, as reformas fiscais, a CPMF que existiu até um dia desse era também uma das fontes de origem de recursos para o SUS. A emenda constitucional, número 29, que a gente vai conhecer um pouco, a lei 141, promulgada agora em 2012 como lei complementar, tá? E existem alguns marcos legais que estão relacionados com aonde alocar esse recurso, né? De que forma esses recursos vão ser alocados dentro do sistema de saúde. Nós temos as NOBs, nós temos o Pacto, nós temos o Decreto 7508, nós temos a Portaria 2488, nós temos a Portaria 953. Aqui eu vou trazer para vocês, tá, algumas bases legais que nós não podemos deixar de comentar, tá? A Lei Orgânica de Saúde, né, 8080, que estabeleceu os critérios para a transferência a fundo da União, para estados e municípios e de estados para municípios. Nós temos a Lei 8.142, né, que diz que para custear as ações, 70% dos recursos devem ser municipal e 30% devem ser estaduais. Para receber os recursos, os estados e os municípios eles precisam ter fundo de saúde, conselho de saúde, plano de saúde, relatório de gestão. Tá? A NOB, né, no caso a NOB 93, trazendo aqui alguns aspectos importantes de cada marco desse, foi sem dúvida nenhuma a criação dos colegiados gestores, no caso bipartite, né, o colegiado bipartite e o tripartite. Né? Isso deu um impulso novo, né, deu um grande impulso para o processo de descentralização. Vocês já devem ter discutido isso na disciplina anterior, onde vocês discutiram princípios do SUS. A CIT 93, né, no caso a Comissão Intergestora Tripartite, ela é responsável pela articulação e pactuação na esfera federal, que atua na Direção Nacional do SUS, integrada por gestores, né, do SUS, assim como também das 3 esferas do governo, no caso a Comissão Bipartite, no Estado, e na Comissão Tripartite no nível federal. Se mostrou uma iniciativa inovadora, né, e que obteve excelentes resultados. Quando a gente fala da NOB,
96, e quando a gente fala da NOAS, né, no caso 2002, na década de 90, o governo federal ele editou sucessivas portarias ministeriais, as normas operacionais básicas, que a gente conhece como NOB, e as normas operacionais de assistência e cuidado, que são as NOAS, com a finalidade de instruir e regular a nova organização do sistema, sendo que na NOB 96 e na NOAS tanto 2001, que eu não coloquei aqui, e a NOS 2002, ele tem como a programação pactual integrada, PPI, que a gente vai discutir mais na frente, como um dos principais instrumentos de gestão. É importante que a gente frise que a NOB 96 é a mais ampla e estabelece a municipalização como estratégia de funcionamento do SUS, sendo que o seu principal instrumento de gestão é a PPI e os consórcios intermunicipais, tá? O Pacto pela Saúde a gente vai discutir mais na frente, certo? O decreto 7508 de 2011 vem com a implantação das redes de atenção. A gente deixa esse modelo hierárquico onde a gente fala em níveis de atenção e passa a ser agora os pontos de atenção, onde a atenção primária ela tem o papel de coordenador desse sistema. E esse decreto, ele fala que a integralidade da assistência à saúde, ela se inicia e se completa na rede de atenção à saúde, mediante o referenciamento do usuário na rede regional e interestadual. E isso vai ser pactuado pela comissão intergestora, né, dos gestores em si. Nós temos aí um dos grandes marcos, né, das bases legais de financiamento e por consequente, de gestão, a emenda constitucional 29. Ela define os percentuais mínimos de aplicação em ações e serviços públicos de saúde e estabelece regras para o período de 2000 a 2004. O artigo 198 da nossa Constituição, ele prevê que no final desse período, no caso final de 2004, a referida emenda ela seja regulamentada por lei complementar e ela deve ser reavaliada a cada 5 anos. Tá? Na hipótese dessa lei não tivesse sido editada, ia permanecer válido os critérios estabelecidos na própria emenda constitucional. Essa emenda constitucional, né, a 29, ela estipula uma norma transitória, determinando que a União ela deve destinar para a saúde, no caso no ano de 2002, deveria destinar 5% a mais sobre o valor de 93. E nos anos seguintes, esse valor ele era corrigido pelo Produto Interno Bruto. Então, a emenda constitucional 29, ela atribui que o PIB seria o principal regulador do financiamento da União para as demais instâncias. Tá? A Lei Complementar 141 de 2011, ela dispõe sobre esses valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, em ações e serviços públicos de saúde. Uma das principais conquistas dessa lei foi detalhar quais despesas seriam consideradas realmente gastos com saúde. No caso da União, o valor aplicado no ano anterior em ações e serviços de saúde, mais a variação nominal do PIB desse ano anterior. E é importante que a gente saiba, principalmente nesse período de crise, que por mais que a PIB dê uma variação negativa, em relação ao ano anterior, não se poderá reduzir esse valor, tá? Porque a gente está falando muito de PIB, nesse momento de crise, há uma tendência do PIB cair. Então a gente pensa, se negativar o PIB, se ele vier abaixo do que era para ser, é importante que a gente entenda que não se pode reduzir o valor, tá? Os estados, por exemplo, 12% da receita de sua competência, os municípios 15% da sua receita. No caso do Distrito Federal, de 12% e 15% das receitas de competência, tanto estadual e municipal, respectivamente. Tá? Hoje em dia, gente, há um movimento, e no fórum vocês vão poder assistir, que é o Saúde Mais 10, onde, em vez de ser o PIB, há uma luta de que o governo federal estabeleça 10% da sua arrecadação para disponibilizar para a saúde. Tá? Nesse vídeo, no fórum, vocês vão poder se aprofundar. É um movimento muito forte, tem vários cientistas políticos
analisando, a própria Fiocruz também, no seu canal de saúde, está trazendo essa discussão, tá? Então, vai ser importante para a gente poder aprofundar os nossos conhecimentos, certo? É importante que vocês entendam também que esses percentuais mínimos que foram estabelecidos, eles podem ser alterados, uma vez que a lei complementar, no caso 145 de 2012, ela deve ser reavaliada pelo menos a cada 5 anos. E isso conforme a nossa Constituição Federal, tá? Aqui são algumas bases legais. Eu acredito que todos esses marcos vocês já tenham ouvido falar antes. Eu pontuei aqui só alguns aspectos que não podiam passar, né, para a gente poder prosseguir. O Pacto pela Saúde, né, que surge em 2006. O Pacto, ele é um processo de atualização, né, e distribuição das responsabilidades pela formulação, organização, execução e avaliação da política de saúde entre as esferas de governo. Ela inclui 3 dimensões, tá? Nós temos o Pacto pela Vida, que institucionalizou o compromisso dos gestores do SUS com prioridades comuns, por exemplo, a implantação da política de saúde do idoso, a da promoção da saúde, o controle de câncer de mama, do colo do útero, a redução da mortalidade infantil e materna, o fortalecimento da atenção básica, as ações de vigilância. Essas prioridades, elas sempre serão renegociadas sempre que necessário. E com a implantação das redes em 2011, houveram algumas mudanças desse pacto, tá? no que diz respeito ao estabelecimento dessas prioridades. O Pacto em Defesa do SUS, ele procura reforçar o compromisso dos gestores e da nossa sociedade com os princípios da reforma sanitária brasileira do SUS, através da repolitização da saúde, compreendida como política pública e direito de cidadania. O seu objetivo imediato é adequar o financiamento do sistema com as reais necessidades da população. E, finalmente, o Pacto de Gestão, pela gestão, que é o que a gente vai esmiuçar nessa nossa unidade, que estabeleceu as normas, formas de financiamento para a gestão do SUS por meio de blocos, né, de financiamento, e onde foi definida 9 áreas estratégicas para o desenvolvimento da gestão do SUS. Nós iremos discutir agora, tá? Dentro dessas áreas prioritárias, nós temos esses eixos de ação pactuada: a descentralização, a regionalização, o financiamento, o planejamento, o PPI, a regulação, a participação e controle social, a gestão do trabalho e a educação na saúde. Diante disso, pessoal, a regionalização, tá? Ela é determinada, né, pelo espaço contínuo, é um recorte territorial que se constitui uma região de saúde, onde você tem uma identidade cultural, econômica, social, redes de comunicação e infraestrutura de transportes bem parecidos, que caracteriza essa região, tá? E a regionalização, ela deve propiciar a resolutividade da atenção primária e de parte, a gente acredita, né, da média complexidade, o planejamento com incorporação tecnológica, os arranjos interregionais para garantir a alta complexidade e parte da média complexidade, o espaço permanente de pactuação, de cogestão solidária por meio do colegiado de gestão regional, tá? E a regionalização, ela é um processo para melhorar o acesso aos serviços de saúde, respeita os conceitos de economia e de qualidade da atenção. Ela tenta desenvolver sistemas eficientes e eficazes e permite criar as bases para a construção das RAS. Com o processo de municipalização, houve um problema muito sério no que diz respeito às pactuações que eram feitas relacionadas à média e alta complexidade, que muitas vezes essas pactuações não eram obedecidas. Então, a regionalização, da maneira como ela se organiza, ela termina minimizando esses efeitos da falta de equidade que existe dentro do próprio sistema.
tá? E a regionalização, ela fala em 4 regiões sanitárias, né? 4 tipos. As intramunicipais, onde esses processos são formados em um mesmo município. A intraestadual, que é formada por municípios no mesmo estado. As interestaduais, formadas por municípios de estados diferentes. As fronteiriças, que pode ser feito por municípios brasileiros e de outros países, que é muito comum, por exemplo, no norte do país, com os países de fronteira. Então, quando a gente fala da regionalização, tá, dentro desse território sanitário, que é um território dinâmico, você tem a microárea, que é a abrangência dos agentes de saúde, a área que diz respeito à abrangência da equipe de saúde, ou até mesmo da própria unidade básica de saúde, a região de saúde, que é um território de autossuficiência para os procedimentos de média complexidade, e as macroáreas é um território de autossuficiência e procedimentos de média complexidade, de mais alta densidade tecnológica e dos procedimentos de alta complexidade, tá? Quando a gente fala das regiões de saúde, a gente tem que entender que elas devem ser entendidas como territórios, né? Territórios e sua população com necessidades e recursos nos quais serão desenvolvidas as ações sanitárias por meio de articulação, visando a satisfação das necessidades de saúde e do bem-estar da população que ali mora, tá? Vários instrumentos são utilizados na regionalização, mas o mais relevante é o PDR, que é o Plano Diretor da Regionalização, que a gente vai discutir mais lá à frente sobre esses instrumentos de gestão, tá? Aqui é um exemplo de uma região de saúde, né? No caso aqui, colocando o nosso Ceará, ele possui 22 regiões de saúde, certo? E 5 macro-regiões de saúde. Aqui nós temos as coordenadorias regionais de saúde, né? No caso do estado do Ceará, nós temos aí 22 coordenadorias, tá? E aí aqui só para demonstrar, gente, para vocês visualizarem, os municípios, né? No caso, onde tem essas estrelas, são os municípios sede, referência para média complexidade, tá? E onde tem as setinhas são referências, tá? De alta complexidade para a região, certo? Então aqui a gente consegue ver bem, né? No caso, a terceira coordenadoria de saúde, no caso Maracanaú, né? E que está englobado dentro da macro-região de Fortaleza. Então, o município de Maranguape e o município de Maracanaú, eles são referência para a média complexidade de todos esses municípios próximos, como Palmácia, Redenção, Acarape, Guaiúba, Pacatuba. Então, se alguém de Barreira, por exemplo, precisar de ser referenciado para a média complexidade, ele pode ir para Maranguape ou Maracanaú. Mas no caso da alta complexidade, aí ele vai para, a gente já faz essa pactuação, seria Fortaleza, tá? E aí, outro eixo importante, né, que deve ser discutido no pacto de gestão é o financiamento. Aí a gente está observando uma charge, né, falando sobre a questão dos investimentos na saúde pública, que, como eu falei para vocês, é uma grande polêmica. Desde que a CPMF deixou de existir, né, vem se questionando outros meios de fornecimento para tentar minimizar esse subfinanciamento que existe na saúde. O movimento atualmente mais forte, como anteriormente já tinha falado, é o Saúde Mais 10, que é importante que vocês tomem conhecimento disso, tá? Então, quando a gente fala do financiamento do SUS, ele tem uma importância política muito grande. Por quê? Porque ele é um sistema universal, tá? Há apesar de ser um sistema universal, a gente vê bastante limitação de acesso. Tem também a questão do envelhecimento da população, e com isso vem os eventos crônicos, e com isso vem o maior investimento, principalmente da agudização desses eventos crônicos, que é um dos grandes problemas que nós temos hoje, um dos grandes calcanhares de Aquiles que nós temos hoje na atenção primária, né, que
todo o modelo de saúde voltado para uma maior equidade, voltado para uma maior qualidade, ele está voltado para o controle dos eventos crônicos, como foi no Canadá, como foi em outros países, né, mais desenvolvidos que nós conhecemos. E com esse envelhecimento da população, isso é outra questão no que concerne a importância política do financiamento. E outro que está sendo muito discutido é a própria judicialização da saúde, que vem crescendo bastante nos últimos anos. E ele consiste na tentativa de tentar se obter medicamento, exames, cirurgia ou tratamento por meio de ações judiciais, quando a pessoa não consegue não consegue aquilo que ela pleita pelo SUS. Tá? Então, por todas as questões, o financiamento do SUS ele tem uma grande importância política. E quando a gente fala aí desse financiamento, o SUS ele apresenta dificuldade em garantir recursos estáveis e suficientes para o seu financiamento. Né? Ao longo dos 22 anos do SUS, houve 3 grandes iniciativas voltadas a garantir esses quantitativos razoáveis e fontes estáveis de financiamento. Né? No caso, o artigo 55 da Constituição Federal, que determinava 30% do orçamento da Seguridade Social para a saúde, a própria CPMF, né, que já acabou, e a emenda constitucional, a Constitucional 29, né, de 2000, que já foi regulamentada pela lei complementar, que a gente já havia falado no início da nossa aula. Tá? E falando dessa questão dos desafios do financiamento, esse slide é bem interessante porque eu trouxe para vocês países que, assim como o Brasil, adotaram um sistema de saúde universal. Vocês estão observando aí a Austrália, Brasil, Canadá, Cuba, Reino Unido e a Suécia. Né? Quando a gente observa o gasto público, a porcentagem do gasto público com saúde, a gente observa a grande discrepância do Brasil com os demais países. Né? Enquanto que na Austrália você tem 67% do gasto público destinado para a saúde, no Canadá 70%, em Cuba 95%, no Reino Unido 81% e na Suécia 81%, no Brasil nós só temos 41%. É quase equivalente, gente, para vocês terem ideia, ao gasto público nos Estados Unidos, onde não se tem um sistema universal. Então, o nosso financiamento para o sistema universal, ele está muito aquém do que realmente deveria ser. Tá? Então, ele realmente é um sistema subfinanciado. E aí, o Pacto pela Gestão, ele trouxe aí 5 blocos de financiamento. No caso, a atenção básica, que seria composto pelo PAB fixo e o PAB variável. O outro bloco de financiamento seria a atenção de média e alta complexidade ambulatorial hospitalar. No caso, o de média e trazendo o limite, né, de financeiro da média e da alta complexidade ambulatorial e hospitalar, e o Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, que é, no caso, o FAEC, tá? O significado dessa sigla. A vigilância em saúde, no caso, a vigilância epidemiológica e ambiental e em saúde e a vigilância sanitária. O quarto bloco seria a assistência farmacêutica, o básico da assistência farmacêutica, o estratégico da assistência farmacêutica, os medicamentos de dispensação excepcional e a gestão do SUS, a qualificação do gestor do SUS, a implantação de ações e serviços de saúde. Tá? Com o decreto 7.508 de 2011, lembrando que a gente já fala na perspectiva de rede, né, houve um grande foco em promover essa regionalização, que seria otimizar aquele suporte de saúde que você tem na sua região. E ordenando. Por que isso é importante? Vocês já imaginaram se não existisse, por exemplo, a macro-região em Juazeiro, por exemplo? O que iria acontecer? Todo mundo que precisasse da complexidade viria para Fortaleza. Hoje em dia, com essa perspectiva de rede, você já tem um melhor direcionamento, um melhor referenciamento dessas pessoas, para que elas não precisem vir até Fortaleza para ter a sua necessidade de saúde atendida. Tá? Cria a região de saúde, né, onde a atenção básica ela é ordenadora. Esse decreto, ele cria também a COAP, tá?
A COAP, ele é um termo novo no SUS, foi introduzido a partir desse decreto, né, com a finalidade de organizar e integrar as ações dos serviços de saúde da rede regionalizada e hierarquizada. Como ele define as responsabilidades, os indicadores, as metas de saúde, os critérios de avaliação de desempenho, os recursos financeiros que serão disponibilizados, a forma de controle, a fiscalização de como vai ser executado e os demais elementos necessários para a implantação integrada das ações do serviço de saúde. O seu objeto é organizar e integrar essas ações, né? Tanto as ações como os serviços de saúde, sobre a responsabilidade dos entes federativos em uma região de saúde, tá? Onde ele tem a finalidade de garantir a integralidade do cuidado às pessoas usuárias e resultará da integração dos planos de saúde, né, do plano de saúde da rede de atenção à saúde, tendo como fundamento as pactuações estabelecidas pela Comissão Intergestora Tripartite. Tá? Então, a COAP ela é um contrato organizativo de atenção pública da saúde que organiza e integra as ações e serviços de saúde em rede, tá? E principalmente essa questão dos recursos financeiros. Ele transforma, esse decreto, né, transforma o colegiado de gestão regional para Comissão Intergestora Regional. Tá? A portaria de 2.488 de 2011, onde ela traz o novo Plano Nacional de Atenção Básica, o Saúde Mais Perto de Você, ele define que as despesas de capital devem ser feitas com recursos do bloco de organização da rede e não com recursos do PAB. Os recursos do PAB eles devem ser utilizados exclusivamente para o pagamento de despesas de custeio das ações de atenção básica. Condiciona o financiamento a critérios de desempenho estabelecidos pelo PEMAC, o critério de meritocracia, no caso por meio de avaliação. Tá? E essa portaria 953 de 2011 fala sobre a questão do financiamento com equidade. E eu queria chamar a atenção para vocês nesse texto, porque é interessante que em 2003, onde se celebra uma grande conquista, foi o aumento de R$ 3,00 por habitante, tá? Durante o ano no piso da atenção básica, o PAB fixo. Passaram a vigorar os valores mínimos de 28, 23, 24 e 23. Quer dizer, ainda há esse subfinanciamento, tá? Considerando que cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada para 3.000, hoje em dia já permite o financiamento de uma equipe a cada 2.000 pessoas. Tá? Onde esse perfil da população dessa equipe seria uma população mais vulnerável. Então, isso foi um ganho, realmente. Né? Porque antigamente você tinha que ter aquele mínimo de pessoas de 4.000, em média 3.000, para você receber de investimento. E hoje em dia, uma equipe já com 2.000 já é permitido esse financiamento. Nós temos aí o outro eixo, que seria a regulação, onde cada prestador responde apenas um gestor. A regulação dos prestadores deverá ser do município. A responsabilidade do gestor estadual, da regulação das referências intermunicipais e a operação dos complexos reguladores, que foram previamente pactuados pela Comissão Intergestora Bipartite, diz respeito ao nível estadual. Tá? E quando a gente fala dos instrumentos de gestão, gente, nesse primeiro momento da aula, a gente quer trazer mais esses aspectos relacionados ao financiamento. É um assunto que não se esgota, e no material didático de vocês, ela vai estar mais detalhada, tá? De forma mais, para aprofundar o conhecimento de vocês. Nesse primeiro momento, a gente trouxe só alguns aspectos, tá? Nesse segundo momento, a gente vai falar um pouquinho dos instrumentos de gestão, tá? Para o planejamento do SUS. Nós temos os planos plurianuais, que determinam as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública. Nós temos as leis de diretrizes orçamentárias, a LDO, como geralmente as pessoas conhecem, né? Que estabelece de forma antecipada as diretrizes e as prioridades dos gastos que devem orientar a elaboração da lei orçamentária anual, que é a LOA, né? Que discrimina a receita e as despesas, evidenciando a política econômica financeira e o programa de trabalho dos governos.
Nós temos também outro instrumento de gestão, as agendas de saúde. É uma etapa inicial do processo de implantação da NOAS. São compostas pelo conjunto de eixos justificados e detalhados em objetivos para cada esfera do governo nacional, estadual e municipal. Nós temos o quadro de metas, que é integrante dos planos de saúde e contém os indicadores e as metas prioritárias de cada esfera do governo, em cada exercício anual. E o plano de saúde, que é o documento de intenção política, de diagnóstico, de estratégia, de prioridade, de meta, que consolida um processo de planejamento em saúde em cada esfera do governo. Nós temos também o Plano Diretor de Regionalização, PDR, que objetiva definir as diretrizes para a organização regionalizada da assistência, dando conformação a sistemas de atenção funcionais e resolutivos nos diversos níveis. O PPI, né, que alguns de vocês devem conhecer, que é a Programação Pactuada Integrada, o que é o processo instituído para a alocação dos recursos desse cuidado à saúde. Você pode conhecer esse PPI no site da Secretaria Estadual de Saúde. Ele fornece para vocês terem noção de quanto é pago por cada procedimento e o que é repassado para cada município, o quanto esse município repassa, tá? Porque o PP, como é que ele funcionaria? Aquele município não tem aquele determinado procedimento, mas o município vizinho tem. Então, a partir de toda uma pactuação prévia já existente, a pessoa pode ser referenciada para essa outra cidade, e aí é uma transferência de alocação de recursos, tá? Isso vocês vão poder ver no material complementar. Nós temos a Programação Pactuada Integrada, de SD, que estabelece as ações de epidemiologia e controle de doenças, e ainda os relatórios de gestão, onde avaliam o cumprimento dos objetivos e as metas explicitadas no quadro de metas e a aplicação desses recursos em cada esfera de governo, em cada exercício anual. Aqui, gente, de forma bem didática, tá? A gente está trazendo como é que todos esses instrumentos de gestão, eles se articulam, tá? Aqui ele tá bem ilustrativo, a gente percebe como é que se dá. Lembrando que hoje em dia é necessário que todos esses instrumentos de gestão eles existam para que haja realmente o financiamento efetivo, tá? A participação e controle social, que são princípios doutrinários, né, e assegurados pela nossa lei orgânica de saúde, pelas nossas leis, né? O reconhecimento, que é reconhecido que a participação da comunidade no SUS não se esgota na esfera dos conselhos. Isso foi algo bem interessante que foi trago agora nesse novo decreto de 2011, com a perspectiva da rede, tá? Onde você tem o conselho de saúde, ele é importante, mas existem outras entidades gestoras que também têm como contribuir nesses processos deliberativos. Os movimentos e outros sujeitos envolvidos com a construção do SUS desempenham um papel fundamental na promoção da cidadania, para além dos limites institucionais do SUS, que é justamente isso que eu falei, né? Não se esgota só nos conselhos, nós temos aí outras comissões que vocês vão poder se aprofundar no nosso livro base, que tem funções também para deliberar, existem funções nesse processo de fortalecimento e consolidação do SUS, assim como de controle social. A gestão do trabalho, que visa essa valorização dos trabalhadores, reduzindo os conflitos e tenta humanizar as relações do trabalho, e a educação na saúde, com a implementação da Política Nacional de Educação Permanente, tá? Aqui eu estou trazendo a bibliografia para vocês, tá? Eu queria agradecer a atenção e em seguida vocês vão ficar com a unidade 2 que trata sobre avaliação em saúde.